O despertar do Nefilim. Livro 1. Prólogo. O luxuoso quarto do apartamento estava submerso na penumbra, as luzes apagadas, a única iluminação vinda de inúmeras velas acesas, pousadas no chão e na mobília negra. O cheiro a morango misturado com canela proveniente da cera derretida serpenteava pelo ar, da mesma maneira que serpenteavam as sombras desenhadas pelas minúsculas chamas que bailavam ao sabor do vento vindo da janela escancarada, cujas cortinas brancas adejavam livremente. Os corpos suados dos dois amantes fundiam-se num só, as pernas dela apertavam-no contra si com força, imprimindo o ritmo com que ele entrava e saía de dentro dela. As unhas cravavam-se nas costas dele como se receasse que ele fugisse, mas ele respondia com movimentos vigorosos de anca, entrando dentro dela, sentindo o seu interior quente e úmido, ignorando a dor infligida na sua carne. Os dois arquejavam de prazer, ela gemia alto, dando largas às sensações únicas que invadiam o seu corpo. As mãos dele amarrotavam os lençóis, a sua boca encontrou o peito dela e os dentes trincaram-lhe o mamilo. Ela gritou, atirando a cabeça para trás, os músculos retesados de prazer, em êxtase. Ele sentiu que estava prestes a terminar e olhou nos olhos. Os olhares cruzaram-se e ela percebeu. Sorriu, fitando o amante com olhos sôfregos. Sim, gemeu, como se o autorizasse a terminar. Sim, fechou os olhos e cravou-lhe as unhas nas costas com mais força, fazendo sangue. Ele aumentou a cadência. A cama gemia, tal como ela, num dueto provocador e sincronizado. Ele investia com rapidez e também gemia, sentindo o clímax próximo. Juntou o tronco ao dela, roçando-o no peito voluptuoso e escorregadio enquanto arfava ao seu ouvido, avivando-lhe mais os sentidos. Sim, gritou ela mais uma vez, a voz a ecoar no quarto. As unhas a rasgarem-lhe a pele. Ele atirou a cabeça para cima, as veias a latejarem na testa e pescoço, a cara rubra. E gritou. Ela sentiu o líquido morno dentro de si, o corpo contraiu-se uma última vez antes de relaxar, em perfeita sintonia com o amante. Por alguns segundos ficaram imóveis, de olhos fechados, sorrisos no rosto, encaixados um no outro enquanto a respiração acalmava e o coração lhes ribombava no peito, batendo quase em uníssono. As bocas encontraram-se e as línguas bailaram numa dança úmida. Ele deixou-se cair para o lado, saindo de cima dela e ambos ficaram a olhar para o teto. Depois olharam-se. A luz bruxuleante iluminava-lhes os corpos transpirados, vincando-lhes cada sulco do corpo. Num gesto de carinho, ele tocou-a na cara e ela sorriu. Sabiam que não estavam destinados a ficar juntos, que aquelas aventuras seriam sempre fugazes. Que desculpa, deste hoje? Perguntou, ele, fixando os seus olhos castanhos nos verdes dela. Ela suspirou. Disse-lhe que uma colega pediu para trocar o turno. Essa desculpa, já a deste antes. Ela suspirou novamente, um turbilhão de sentimentos a revoltarem-se no peito. Pegou na mão dele, um sorriso triste e nervoso aflorou-lhe o rosto. Eu sei. Deixa-o, pediu ele. Marco. Eu posso tratar-te como uma rainha, ergueu o tronco e apoiou-se no cotovelo, fitando-a, eu não consigo viver assim, longe de ti. É imaginar-te na cama com ele. Ela desviou os olhos, evitando o olhar quase acusador com que ele a fitava. O Roberto é um homem bom. E eu, não sou. Voltou a olhá-lo. Desta vez foi a sua mão que encontrou a face dele e a acariciou. Tu fazes-me sentir coisas que nunca tinha sentido antes de te conhecer. Então não passo de um divertimento, é isso? Redarguiu Marco mostrando-se ofendido com a insinuação. É para isso que sirvo. Pensei que me amavas. Não é isso? Pareceu tomar coragem para dizer algo. Isto, tem que parar. O quê? O que tem que parar? Nós, respondeu ela, os olhos a fitarem o vazio, temos que parar com isto, Marco. Isso foi o que disseste na última vez, disse ele, e na outra antes. Ela acusou a insinuação, era verdade. Uma parte dela queria ficar para sempre nos braços daquele homem, mas o marido era o homem com quem ela tinha namorado na faculdade e com quem tinha acabado por casar, não tinha coragem para o deixar. Tu sabes que o teu lugar é ao meu lado, insistiu ele, tentando demovê-la daquela ideia. Não adianta lutares contra isso. Por favor, não compliques as coisas. Tu, é que as estás a complicar,
redarguiu ele, sisudo, deixando-se cair na cama, os olhos fixos no teto, deixando o quarto no silêncio. Ela aguardou que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas apenas obteve silêncio. Tânia, onde vais? Disse quando sentiu a sua amante a levantar-se da cama. Vou tomar um duche, respondeu ela com voz pesada enquanto apanhava a roupa que estava espalhada pelo quarto. O meu turno começa daqui a 40 minutos. Espera. Mas ela ignorou e seguiu para o quarto de banho, batendo a porta atrás de si quando lá entrou. Marco sorriu. Normalmente ia atrás dela e juntava-se-lhe no duche, mas aquele dia era diferente. Sentou-se na cama, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou um cigarro. Acendeu-o com um isqueiro e tirou uma passa, depois expeliu o fumo que se ergueu no ar, serpenteando até desaparecer. Levantou-se calmamente e dirigiu-se a um espelho de corpo inteiro que tinha no quarto, sentindo a suave alcatifa vermelha debaixo dos pés. Calculou que andar sobre as nuvens deveria assemelhar-se àquilo. Tirou mais uma passa e por momentos admirou a silhueta que via refletida no espelho. Tinham passado séculos desde que tinha possuído aquele corpo, mas ainda sentia inveja dos prazeres que os humanos tinham, prazeres que lhe eram negados a ele e aos da sua espécie. Um vento quente vindo da porta que dava para a varanda relembrou-lhe o que estava ali a fazer. Não estava ali para gozar dos prazeres mundanos, isso era um bónus, a sua missão era outra, e estava prestes a realizá-la. Sentou-se aos pés da cama e acendeu a televisão. Estava a dar um programa qualquer, onde uns tertulianos conversavam animadamente ao mesmo tempo que acompanhavam o eclipse da lua. Marco olhou para as horas no ecrã. 23 horas e 47 minutos. Estava quase na hora. Achas que sim, Fernanda? Perguntou um dos tertulianos para uma das companheiras de plato. Não sei, respondeu a rapariga, mas há milénios que vaticinam que neste preciso dia ia haver um eclipse, e que é o dia em que vai ser gerado o anticristo. No canto superior esquerdo do ecrã um pequeno quadrado sobreposto mostrava a lua cheia em tempo real, brilhando sob um céu limpo e estrelado, tornando-se mais pequena a cada segundo que passava, assemelhando-se a uma pequena unha que em breve estaria reduzida a nada. Esperem, disse o apresentador que conduzia a tertúlia, levando o dedo ao ouvido enquanto recebia informações da Regi. Chegam-nos à redação notícias de desacatos em vários pontos do globo, continuou o jornalista, onde várias pessoas apregoam que o fim do mundo está próximo. Os restantes tertulianos pareceram surpreendidos com aquela informação. Parece que uma onda de histeria tomou conta do planeta, onde o eclipse é visível. Estúpidos, murmurou Marco. Levantou-se e a fumar, dirigiu-se à varanda. Sentiu as cortinas de seda movidas pelo vento a acariciarem-lhe o corpo nu e o vento quente a envolvê-lo. Com o apartamento situado no 25º andar, tinha uma vista privilegiada para a cidade, elevando-se acima da maioria dos prédios. Olhou para baixo. Na estrada, os poucos carros que circulavam pareciam formigas iluminadas. Os candeeiros de luzes alaranjadas iluminavam estradas e passeios, projetando sombras nas paredes dos prédios, mas pouco movimento havia àquela hora. Ergueu os olhos para o céu negro e viu a lua cheia a ser coberta pelo misterioso círculo negro que estava prestes a ocultá-la. Ergueu o lábio num sorriso, atirou o cigarro para o vazio, vendo-o a rodopiar enquanto caía e descrevia uma espiral de cinza e fumo, e voltou a entrar no quarto. A água do duche estava a correr, não podia perder tempo, o momento era o ideal. Com um passo mais rápido dirigiu-se à cozinha e abriu o frigorífico. A luz interior afastou por momentos a escuridão e o barulho do motor a funcionar quebrou o silêncio. O frio que veio de dentro do eletrodoméstico foi bem-vindo, mas fez com que a sua pele se arrepiasse. Pegou num recipiente negro e tirou-o para fora, segurando-o com o máximo cuidado. Fechou a porta do frigorífico e destapou-o. Submergiu o dedo no líquido vermelho e levou-o à boca. Saboreou. Estava em perfeitas condições, espesso e adocicado, como o sangue de um recém-nascido devia estar. Voltou a tapar o recipiente e dirigiu-se outra vez para o quarto. A água do chuveiro ainda corria, o que lhe dava algum tempo, mas não muito. Tânia seria perfeita. Durante séculos procurou mulheres que pudessem parir o filho do anátema, mas até agora não tinha encontrado nenhuma digna dessa honra. Tinha fornicado todo o tipo de mulheres ao longo dos tempos, algumas das quais autênticas abominações que o enojavam, mas não podia recusar as ordens do mestre. No final, todas elas acabaram por falhar no teste e morreram. No entanto, sentia que desta vez tudo seria diferente.
Ela era diferente. À sua maneira, gostava de estar com ela, gostava do seu lado de vítima, sempre com aquela mania do não posso, para depois passar para o não me deixes nunca. Divertia-se a deixá-la pensar que ele era uma marioneta nas suas mãos, mas era ele que a tinha maniatado este tempo todo. Havia algo de sombrio nela, e isso jogava a seu favor. Pousou o recipiente na cômoda e voltou a destapá-lo. O sangue era puro demais. Puro. O simples pensamento naquela palavra enojável. Como podia sangue puro dar corpo ao receptáculo do próprio Lúcifer? Abriu uma gaveta da cômoda, pegou numa faca e cortou um pulso. Fechou o punho bem forte de forma a encher as veias do pulso e deixou um fio do seu sangue negro imiscuir-se com o sangue rubro, conspurcando. Agora faltava a parte final. Estava tudo a postos. Pegou no recipiente e dirigiu-se novamente à varanda. Ao passar deitou um último olhar à televisão que mostrava agora imagens de vários lugares no mundo onde fanáticos anunciavam o fim do mundo, outros que aproveitavam para fazer pilhagens em lojas aproveitando a histeria. O caos parecia estar instalado. Os seus irmãos estavam a fazer bem o trabalho, instigando a esse comportamento, e era bom que assim fosse. O mestre tinha gasto muita energia para colocar muitos deles cá fora, para os libertar da prisão a que tinham estado confinados durante séculos. A lua estava totalmente coberta pela sombra, invisível aos olhos comuns, mas não aos dele. Marco pegou no recipiente com ambas as mãos e ergueu ao céu. O zangue é para vós, mestre, disse Marco. Deixei nela a escuridão, para que seja digno de vós. Da sombra que cobria a lua começou a descer em turvelinho uma espiral negra, sugada para o pequeno recipiente. O vento aumentou, soprava com força como que arrastado pela espiral de sombra. Aos poucos a lua ia ficando visível novamente, o eclipse já tinha servido o seu propósito e a pálida bola branca começava novamente a aparecer no céu negro. O sangue no recipiente borbulhava, parecendo estar a entrar em ebulição. Marco sorriu, estava na hora. Não podia falhar, a missão que o mestre lhe tinha dado era importante demais. Se a terminasse com sucesso, estaria ao mesmo nível que os príncipes do inferno, os tenentes de Satanás, e seria recompensado quando Lúcifer tomasse o mundo. Abandonou a varanda e dirigiu-se para a porta do quarto de banho. As chamas das velas mexeram-se violentamente, a crescerem ao mesmo tempo que ele passava com o recipiente, como se venerassem o sangue. A água do duche ainda corria. Sabia que era hábito de Tânia demorar muito tempo no duche. Ergueu o canto do lábio ao imaginá-la a tocar-se enquanto pensava nele. Aninhou-se e cuidadosamente despejou o líquido borbulhante junto à porta do compartimento. O sangue pareceu cobrar vida e escorregou por baixo da porta, deslizando pelo chão de azulejo negro como uma serpente vermelha. Tânia estava imóvel debaixo do chuveiro. Já tinha o banho tomado, mas gostava de sentir a água quente a cair-lhe pelo corpo abaixo depois de se acabar de lavar. Estranhou o facto de Marco não a ter seguido, como fazia sempre, mas também o achou diferente naquela noite. Sentiu-o mais frio e distante que das outras vezes, preocupado com alguma coisa. Tentaria depois descobrir o porquê. O sangue conspurcado deslizou silenciosamente pelo chão negro do quarto de banho, subiu pela parede da banheira, passou a imiscuir-se com a água que redemoinhava e descia ralo abaixo, mas subiu pelas pernas de Tânia. A rapariga deixava a água quente cair-lhe no peito e não sentiu o líquido espesso a subir-lhe ao interior das coxas e entrar dentro dela, aninhando-se no seu ventre. Tânia desligou a água do chuveiro, passou as mãos na cara e desviou a cortina de plástico, estampada em tons de branco e negro. O compartimento estava cheio de vapor. Pegou na toalha e secou-se rapidamente, enrolando-a depois no longo e encaracolado cabelo negro. Nua e com água a pingar do corpo saiu da banheira. Os pés pisaram o macio tapete vermelho. Dirigiu-se ao lavatório e limpou o vapor do espelho. Olhou-se. Pensou no que tinha feito, tal como acontecia todas as vezes que estava com o seu amante. Amava o marido, era um bom homem, trabalhador e com quem queria constituir família, mas Marco fazia-a sentir-se verdadeiramente mulher. Fazia coisas com ele que seria impensável fazer com o seu marido. Pouco sabia acerca dele, o que fazia, de onde vinha. Mas havia algo nele que a fascinava, que a prendia e a fazia fugir para os braços dele, contrariando muitas vezes a sua vontade. Aquela aura de mistério que o envolvia deixava-a fora de si. Sentiu uma picadela na barriga, uma coisa leve, mas incomodativa.
Instintivamente levou a mão ao ventre e olhou. Não seria nada demais. Era melhor despachar-se, não podia chegar tarde ao hospital e correr o risco de alguém ligar ao marido para saber onde ela estava. Tirou a toalha da cabeça e meneou o cabelo. E sentiu uma nova picadela, agora mais forte. Encolheu-se, sentiu uma nova picadela, mais forte que a anterior. Algo parecia mexer-se dentro dela. Soltou um gemido e agarrou-se dobrada ao lavatório. Sentiu o estômago às voltas. Olhou para a barriga e arregalou os olhos, alarmada. A barriga mexia-se com vontade própria e estava a crescer. Marco, chamou assustada. Marco, afastou-se do lavatório. Algo se mexia incessantemente dentro dela, sentia membros a quererem rasgá-la. Marco, gritou, soltou um grito que ecoou pelo apartamento. A barriga crescia. Sentia-se arrebentar por dentro. Escorregou no chão úmido e caiu de costas no chão. A barriga continuava a mexer e a dor que sentia era lancinante. Arrastou-se até à beira da banheira e tentou levantar-se. Queria gritar, mas apenas gritos abafados lhe saíam da boca. As lágrimas escorriam-lhe rosto abaixo. Marco, sussurrou, já sem força para gritar. O homem entrou calmamente no quarto de banho. Viu a sua amante no chão, encostada à banheira, o terror a apoderar-se dos seus olhos. Via como sofria, como a barriga crescia e se mexia. Sorriu. Ela esticou a mão, pedindo auxílio em silêncio, os gritos abafados a saírem-lhe boca fora. Ele ignorou o seu pedido. Calmamente, dirigiu-se a um armário e abriu uma gaveta. Tirou um bisturi reluzente e examinou a lâmina. Depois dirigiu-se a Tânia, os olhos estreitos e um sorriso doentio a aflorar-lhe o rosto. Marco, que estás a fazer? A voz dela já era tão débil que mal se ouvia. A barriga parara de crescer, mas movia-se. Algo lá dentro queria sair. Viam-se mãos e pés a tentarem rasgá-la, distinguia-se uma boca a querer falar. Tânia voltou a esticar a mão, desta vez para afastar o homem de si. Pela primeira vez sentiu medo dele. Deixou de se sentir segura ao seu lado, mas estava tão fraca. Ele segurou-lhe a mão sem esforço e atirou-a para o lado. Ajoelhou-se junto a ela e deitou-a no chão enquanto continuava a sorrir. Por favor. Não. Chiu, disse ele, afagando-lhe o cabelo úmido, uma loucura doentia a atravessar-lhe os olhos. Não sabes a honra para que foste escolhida, meu amor. A barriga continuava a mexer, para um lado, para o outro. Ela contorcia-se com as dores, mas estava fraca demais para gritar. O horror que sentia era apenas visível nos olhos marejados de lágrimas. Ele acariciou-a no rosto enquanto ela lhe implorava com os olhos que a ajudasse. Sorriu. Colocou a ponta do bisturi abaixo do externo e espetou-o na carne. Um fio de sangue surgiu e aí ela gritou. O choro de um bebê ecoou pelo quarto de banho. O chão à volta do corpo esventrado de Tânia estava rubro, numa poça de sangue. Marco levantou-se, levando nos braços um recém-nascido, vermelho, a chorar. O corpo do homem estava cheio de sangue, mas ele sorria. Ao fim de tantos séculos, tinha conseguido. Avançou, deixando atrás de si pegadas de sangue. Antes de sair do quarto de banho deitou um último olhar ao corpo que tinha fornicado tantas vezes. Uma pena, pensou, mas assim tinha que ser. Chegará a hora, príncipe. Disse Marco para o bebê que não parava de chorar, mas ainda é cedo. E os olhos de Marco ficaram vermelhos.